Olá, professor José Roberto, vamos falar neste vídeo sobre a dupla articulação da língua. E eu vou remeter a um famoso linguista francês denominado André Martinet. É ele quem elabora o conceito de dupla articulação da língua. Esse conceito de dupla articulação da língua é um conceito bastante caro, importante para os estudos linguísticos, porque pressupõe que a língua é composta por componentes, por elementos menores, destituídos de significado, alguns deles com significados e que se rearranjam para formar unidades mais amplas de significado. Mas vamos entender melhor como isso funciona. Inicialmente, André Martinet, vindo dessa escola ou dessa tradição do Círculo Linguístico de Praga, a respeito do qual nós já tratamos aqui no vídeo anterior, que você pode ver, o André Martinet pressupõe que a língua é definida como um instrumento de comunicação duplamente articulado e de manifestação vocal. Vamos entender o que é que ele quer dizer com isso, né? Em sua proposição, no livro de 1989, né? Um livro cujo título é Fonction et dynamique des langues, né? A função e dinâmica das línguas. Então, nesse texto, e também um outro que está intitulado Éléments de linguistique générale, o André Martinet desenvolve essa noção de que a língua tem um caráter funcional. Daí nós entendermos essa relação dele com o funcionalismo praguense, do Círculo Linguístico de Praga. Ele assume o seguinte, olha a citação aí na página 53 do livro de 1989. Ele diz, em seu sentido mais corrente, implica que os enunciados linguageiros são analisados em referência à maneira como eles contribuem para o processo de comunicação. Portanto, o mais importante na língua é a comunicação. E nesse sentido, há uma ruptura com a proposta do Ferdinand de Saussure, quando elege a langue como elemento central dos estudos linguísticos. Então, o foco está na função da língua, nessa capacidade, nessa potencialidade comunicativa da língua. E ele ainda acrescenta, em outra citação, nesse mesmo livro de 89, na página 37, ele diz, cada ciência é caracterizada menos pela escolha dos objetos de estudo, que pela escolha de certas características desse objeto. Ou seja, quais são... o Fernando Saussure dizia que o objeto ele é pressuposto pelo olhar. Então, qual o recorte que nós fazemos enquanto estudiosos da língua e para elegermos o que é central nesse estudo? Então, ele diz, na linguística funcional, estimamos que a pertinência, evidentemente, desse objeto de estudo, é a pertinência comunicativa. Então, nós antecipamos aqui, a partir do André Martinet, que o que há de central na língua é a comunicação. E esse conceito, e essa percepção, e esse recorte epistemológico vai ser importante, porque vai ser assumido por vários estudiosos que vão surgir posteriormente, colocando foco na comunicação, sobretudo nos estudos daquilo que a gente vai denominar de pragmática, os estudos da linguagem e o seu uso. Então, a ênfase de Martinet é posta, portanto, nessa função mais englobante dos estudos da língua. E aí ele vai propor que a língua tem uma dupla articulação. Ele diz o seguinte, a primeira articulação possibilita a combinação entre si das unidades mínimas significativas a fim de ordenar a experiência comum a todos os membros de uma comunidade linguística. Então, a primeira articulação da língua estaria nesse escopo, nesse alcance da comunicação. Mas isso só é possível
por causa de elementos da segunda articulação. E quais são os elementos da segunda articulação? Ele diz que a dupla articulação, portanto, nessa perspectiva dos elementos dessa segunda articulação, propõe que a infinita possibilidade de combinação que dá a cada locutor a capacidade de produzir unidades singulares. Então, vamos tomar aqui como exemplo a palavra livro, né? Então, nós temos um conjunto de fonemas que constituem essa palavra, mas esses fonemas, isoladamente, eles são destituídos de significado. Se nós pensarmos nos sons da palavra livro, le, i, vri, r, vro, o, livro. Então, se nós pensarmos nas letras ou nos sons individuais dessa palavra, esses sons isoladamente não têm significado. Então, no campo dessa segunda articulação, nós unimos esses elementos para formar um todo de significado, que é a palavra livro, com essa abrangência maior. Então, o André Martinet, ele diz que, graças ou em virtude dessa dupla articulação, nós podemos recorrer a um sistema linguístico bastante econômico. Eu costumo dizer para os meus alunos, nós temos as cédulas do conjunto monetário brasileiro, por exemplo, cédulas de R$2, de R$5, de R$10, de R$50, R$100. E com esses mesmos, ou com essas mesmas cédulas, nós podemos uni-las para formar quantidades diversas de valores monetários. Então, graças ou em virtude ou em decorrência desse conjunto de elementos linguísticos isolados, as letras e os sons, nós podemos formar unidades mais amplas de significado. Tá certo? Então, isso aí é o que a gente defende e propõe com base no André Martinet em relação à dupla articulação da língua. Isso tem a ver com uma das características da língua humana, que nós já estudamos aqui anteriormente, que é a dualidade. Tá bom? Então, aqui vos falou o professor José Roberto. Indico a você que procure materiais aí. Nós temos livros de teorias linguísticas publicados, artigos também, se você procurar aí na internet, você vai encontrar artigos que nós publicamos com base nessas discussões sobre teorias linguísticas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe aí com seus grupos que se interessam nos estudos da linguagem e até o nosso próximo vídeo.